Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Glória a Deus. Obrigado aí quem está acompanhando, né? Graças a Deus, estamos continuando aí a nossa leitura. Hoje a gente vai dar início no livro de Deuteronômio, o quinto livro aí da Bíblia, né? Enfim, é o quinto livro Pentateuco, né? Como é chamado aí esses cinco primeiros livros aí. A gente vai estar dando uma olhada, assim, que é Moisés que escreve ele, boa parte dele. E no final a gente vê que ele vai acabar falecendo, né? Vai acabar morrendo. E Josué, seu sucessor, é bem provável que é ele que tenha colocado letras finais aí nesse livro de Deuteronômio, né? Vamos pedir a Deus que nos oriente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Pai, para o Senhor nos orientar, Pai. Nos orienta, nos capacita, Pai, nessa nossa nova leitura, nesse livro de Deuteronômio, Pai. Nos ensina, nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui a gente vai ver que ele vai estar relembrando a aliança, né? A aliança e as ordenanças aí que o Senhor tinha colocado ali para Moisés, está passando para o povo. No capítulo 1 fala bem assim: Estas são as palavras ditas por Moisés a todo Israel no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, defronte de Sufe, entre Parã e Tofel, Labã e Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Quedes Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e em Edrei derrotou Og, rei de Baza, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei. O Senhor nosso Deus disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem-se acampamento e avancem para a serra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefela, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entreguem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, sobre juramento, dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos seus descendentes. Naquela ocasião eu disse a vocês: Não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, o fez multiplicar-se, de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme prometeu a vocês. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das suas tribos, e eu os colocarei como chefe de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam à demanda de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre os seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixe intimidar por ninguém, pois o verdadeiro pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. Se a gente lembrar lá atrás, o Jetro, né, que era sogro de Moisés, né, que ele tinha casado com a filha de Jetro, ele que dá, digamos assim, essa instrução, né, a respeito dessa questão aí que ele colocou chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10, né, porque Moisés estava muito sobrecarregado, né,
e estava sofrendo, né, com o peso, que nem ele falou ali. E esse conselho de Jetro, sacerdote, né, de Midian, ele que trouxe, digamos assim, foi revelado pelo Senhor, né, que poderia estar orientando aí o Moisés a respeito dessa questão que nem a gente viu lá atrás, né? Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partiremos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram. E assim chegamos a Cades Barneia. Então eu disse a vocês: vocês chegarão à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês. Não tenham medo nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Ecol e os exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Lembram lá dos 12 espias, né? Que só 2 trouxe relatório positivo, né? Caleb e Josué, né? Enfim, vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu disse a vocês: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega o seu filho por todo o caminho que percorre até chegar a este lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefone. Ele haverá, e eu darei a ele e a seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: vocês também não entrarão na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Aqui é interessante ele falar das crianças, né? Enfim, é uma figura também de que Jesus fala sobre as crianças, né? Que delas é o reino, né? Enfim, aqui a gente vai ver que elas entram. De fato, elas vão entrar, né? E as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos que ainda não se distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Aqui já é uma revelação também a respeito de crianças, né? Que elas não distinguem entre o bem e o mal. Só a partir do momento que conseguem já distinguir entre o bem e o mal, que o Senhor já começa a corrigir, digamos, e até a gente sabe, né? Os nossos filhos até quando que eles distinguem entre o bem e o mal. E aqui está bem clara essa palavra. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor.
nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Quedes, onde permaneceram muito tempo, né? Muito tempo eles permaneceram. No capítulo 2 de Deuteronômio. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos em redor dos montes de Seir, né? Tudo aquilo que a gente viu lá, ele está dando uma resumida e repassando para o povo, só lembrando para eles, né? Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte e digam ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem. Enfim, aqui a gente vê que ele trata também com Esaú aí uma certa, ele deixa que o povo de Israel não mexa nas coisas, digamos assim, né? Nas coisas de Esaú, né? Nas terras deles ali, né? Que o Senhor não ia dar posse no meio daquela questão deles e também não ia, bem provável, que expulsar eles da frente deles, né? Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não tem faltado coisa alguma a vocês. Assim passamos ao largo de nossos irmãos, ao largo, né, de nossos irmãos. Na minha palavra aqui fala largo, né? É provável que é ao lado, né? Nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota da Araba, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos para a rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Antigamente os imins habitavam nesta terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os Orreus, mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levante-se, atravesse o vale de Zered, assim atravessamos o vale. Aqui essa questão desses que a gente viu, os Enaquins, eles eram de altas estaturas, né? Assim como tinha também já desde o início, né? Tinha no início, né, a água destruiu, e daí veio a geração de Noé ali, né? Veio aquelas, digamos, 8 pessoas, né? Ali, 7, né? 7 mais o Noé, né? E aconteceu que teve também pessoas grandes aí também, né? Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Quedes Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado.
A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: Vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu as entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitavam no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que viviam em Seir, quando exterminou os horeus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas, vindo de Caftor, os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. Vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu os entreguei em suas mãos, os amorreus, Seom, rei dos de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação. Entre em guerra contra eles. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedomete enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: Deixa-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos, como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e atravessando a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-los nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza, com todo o seu exército. Mas o Senhor nosso Deus entregou-o a nós, e o derrotamos a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião conquistamos todas as suas cidades e a destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos das cidades que conquistamos, desde Aroer, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos amonitas vocês não se aproximarão, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades das regiões montanhosas, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. É uns trechos que falam muito sobre terra, né? Sobre tomada, e tira de um e dá para outro, e morre uns, e vai outros, né? Então, é muita, digamos assim, às vezes chega a ser até meio confuso, assim, até para explicar essas questões, né? Mas dá para ver aí que esse era o caminho aí que eles estavam traçando até chegar na terra prometida, que era Canaã, né? Como o Senhor tinha prometido. E a gente vai vendo aí esse discurso de Moisés nos próximos capítulos aí, né?
Enfim, esses foram os 2 primeiros capítulos de Deuteronômio, né? E vamos dando continuidade aí, que Deus nos abençoe, nos dê capacidade para a gente estar podendo digerir e estar entendendo essas questões aí, né? Enfim, graças a Deus, Deus abençoe. Estamos juntos aí, vamos nessa caminhada aí que estamos indo bem. Glória a Deus, um grande abraço, fiquem com Deus.